pessoal, as operações de importação e exportação estão sujeitas a riscos cambiais. Tá? Esses riscos são gravíssimos. O Brasil é um país que pode ter números fantásticos de variações, flutuações que podem chegar a 10, 20% num único mês ou mais. Isso representa um grave risco, né? Tanto nos pagáveis quanto nos recebíveis em moeda estrangeira. Tá? Então, é muito importante que a gente fale um pouco sobre hedging dessas operações e tentar determinar algumas formas aí como que a gente poderia se precaver, se proteger, né? Se cercar contra esse risco. São medidas que a gente pode tomar, não são tão complexas, algumas vão ter alguns custos, tá? Mas é sempre bom falar sobre isso para rever. Conceito geral, vamos lá. Conceito geral, você tem pagáveis e a moeda sobe, você perde. Se você tem recebíveis e a moeda sobe, você ganha, né? E o contrário também. Então, olhando para essa tela, a gente vê, você tem a operação que não está paga, a moeda sobe, você perde. Você não está paga, a moeda cai, você ganha e assim por diante. Esse é o conceito geral. Tá? Acho que o risco maior que nós vamos ter, é claro, a gente fala muito das importações. Tá? Então vamos começar e falando uma separação importante. Quando a gente, eu vou colocar aqui uns exemplos na tela. Operações de revenda, importações para revenda. Quando você recebe, você tem uma mercadoria que você vai revender, o preço não está fixado, então se você pagar antecipado, pronto, não há risco cambial, porque você já fixou, né? Então, você tem uma importação para fazer, você planeja vender, paga antecipado, não há variação cambial. O mesmo quando você tem uma mercadoria cujo preço é em reais, já está fixado, mas você paga antecipado. Você vai ter uma diferença no planejamento, ou seja, no seu custo. Você planejou, se ocorrer uma variação e a moeda subir, você vai ter uma perda no seu custo, naquele planejamento que você fez, mas não é uma perda cambial, porque a gente ainda não está falando de câmbio flutuante, né? Entretanto, pagando antecipado também você trava a taxa de câmbio e com isso você já fica teoricamente protegido. Se essa mesma operação com preço fixado em reais, que você recebeu o pedido com preço já determinado, foi fazer a importação e pagou a mercadoria depois que ela entrou, você vai ter uma pequena variação também. Por quê? Porque a data da entrada dessa mercadoria determina o seu custo, está no seu balanço de perdas. E no caso de mercadorias com preço fixado em dólares. Então imagine você recebeu um pedido do seu cliente, você fechou, olha, eu vou te vender isso aqui a 100 dólares, eu vou importar. Então o cara colocou o pedido com o preço já determinado em dólares e aí você foi importar. Pagou antecipado. Quando começa e termina a sua exposição? Começa no momento que você faz o pagamento. Tá? Primeiro você tem, é claro, naquele período entre o pedido do seu cliente até o seu pagamento, é claro, você tem no planejamento uma diferença, mas a variação cambial começa no momento que você faz o pagamento até a sua emissão da sua nota de venda. Né? E por quê? Porque você pagou com uma taxa X e vai vender com uma taxa Y. Tá? Vamos lá. O pagamento depois da entrada, entre o pagamento até a data da venda, mesma coisa, exposição. É uma grande exposição. Lembrando que mês a mês a sua mercadoria também vai sofrer uma exposição ali para fins de balanço e também, é claro, o planejamento que você fez e o efetivo que vai acontecer. Né? E finalmente, mesmo que você pague depois de vender mercadoria, isso é muito importante, porque às vezes você fala, já vendi, já saiu hoje, mas você ainda não pagou a sua fatura, você ainda tem prazo para pagar a sua fatura. Então, teoricamente, você vendeu com lucro, olha, legal, a operação fechou. Não. Enquanto você tem o pagável, ela ainda está em risco. E esse risco é importantíssimo, porque muitas vezes as pessoas acabam esquecendo. Não, já importei e vendi, agora é só pagar o fornecedor. Não tem... Você vendeu com a taxa X para o seu cliente e vai pagar com a taxa Y o seu fornecedor. Então, sua operação pode estar altamente comprometida nesse caso também. A exportação, 2 momentos. Você recebe antecipado o pagamento e ainda não comprou a sua mercadoria. Né? Então você recebeu um valor, mas ainda não comprou sua mercadoria, então pode ser que quando você comprar sua mercadoria ela custe mais. E também entre a data aí do seu embarque, até faz o pedido até o pagamento. Tá? Então você realmente continua exposto. Então, são 2 momentos.
há formas de se proteger, muito simples, tá? Não é nada complexo, a gente vai ver uns nomes aqui, mas não é nada complexo. Primeiro, é claro, fazer o hedging natural com o pagamento antecipado, em alguns casos, como vimos, isso vai resolver, principalmente quando for vender em reais. O problema é quando for vender em dólar. E aí nós temos a seguinte situação, nós temos mecanismos que o banco oferece, que as corretoras podem negociar para você. Isso é muito importante saber. Travas de câmbio, NDF, os hedges que o banco oferece naturalmente, ou opções, você negocia opções de compra, venda, vender opção de compra, comprar opção de venda, etc. Fazer a negociação com base em mercados futuros, né? Você faz contratos futuros, né? Você investe no fundo cambial para se proteger, tem vários mecanismos. Ele tem um prêmio, você paga para o banco para fazer isso, é claro, mas que vão ser muito efetivos. Um cuidado especial é no NDF, porque não adianta você travar só um lado da sua operação, porque o NDF você trava para pagamento, para liquidação futura, e quem perder vai pagar a diferença, em termos leigos, né? Você fixou uma taxa, se lá na frente, para importação, por exemplo, $1, você vai precisar comprar do banco para mandar. Lá na frente, o dólar tiver subido, você paga o banco a diferença, né? Vai cair, o banco te paga a diferença. Basicamente, essa operação. Por exemplo, quando você tem a sua venda vai ser feita antes de você pagar a fatura. Você vendeu hoje, mas a sua fatura para o seu fornecedor ainda não vendeu. Você pode, imediatamente, quando você vende, fixou hoje a mercadoria, você já pode pagar o fornecedor, antecipe, porque aí você fica livre da variação cambial. Mesma coisa para a exportação, que você recebe antecipadamente também. Recebeu, compra a mercadoria, já compra, faz a sua compra, para evitar que essa mercadoria esteja mais cara no momento em que você for comprar, né? E finalmente você pode casar importações e exportações, buscar um balanço entre pagáveis e recebíveis em moeda estrangeira, que vai ser favorável para a empresa. O ideal é vender na alta e pagar na baixa, naturalmente, né? Isso pode representar graves perdas. Eu vou mostrar os gráficos para vocês que são assustadores. Por exemplo, esse aqui nós temos aqui uns 10 anos aqui de cotação. Essa aqui é a última semana da direita, e aqui embaixo é o que eu quero mostrar para vocês, 2020, entre janeiro e junho de 2020, ali, os primeiros 5 meses do ano, mais ou menos. O dólar saiu de 3,99 e foi para 5,90. Estamos falando de 47% de variação. 47% nesses meses. Então imagina, um caso, eventualmente você tivesse 120 dias para pagar e importou ali no começo de janeiro. E o Brasil é um país onde a flutuação assim, ela atinge picos no único dia que são inacreditáveis. 10%, depende dos escândalos, né? Conforme um novo escândalo político, vários fenômenos que embasam aqui esse movimento, tá? Porque quando a gente analisa o que as empresas brasileiras, por exemplo, têm de lucro líquido médio das empresas brasileiras, é 5% líquido. Americanas, a média histórica é 7,2%, alguma coisa assim. O último ano eles registraram um pouco mais, deu uma melhorada, mas esse é o lucro líquido. Conforme você tem uma perda de 5, de 10, de 15, o seu lucro foi embora por câmbio, operação que não é a sua operação comercial, ela é a operação financeira. Por isso é muito importante conhecer, falar com o seu banco, com o seu corretor, com o seu especialista, treinar a sua equipe, integrar a sua equipe de comércio internacional com a sua equipe financeira e elaborar juntos técnicas que vocês podem usar para minimizar esse risco. Esse risco é muito grave, né? É claro que, em termos de ganhos, pode haver ganho também. Arriscar ou não arriscar não é decisão minha, claro, é decisão de cada empresa, mas para se proteger é importante fazer alguma estratégia, ter alguma estratégia de hedging nas mangas, porque esse risco realmente destrói as operações. Então, fica a dica aí para vocês hoje, hedging, vamos falar mais disso, tá? E se precisar de alguma informação, a gente está sempre à disposição, tá bom?